Queridos, mês de setembro é o mês do tema, o discípulo e a sabedoria. Sabedoria para a vida espiritual, sabedoria para a família, sabedoria para a vida e sabedoria para a vida financeira. Deu um barulho aqui, ó. Dá uma olhada aí, por gentileza. Queridos, ó, é o plug, né? Isso. Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 1, e depois o versículo 13, isso, tá bom? Opa, louvado seja Deus. Provérbios, capítulo 8, versículo de número 1, depois o versículo de número 13, ao versículo de número 18. Capítulo 8 de Provérbios, versículo de número 1. No final, nós vamos fazer aquele clamor e abençoar os irmãos vão orar por mim. No final, eu tenho uma reunião com a liderança do Departamento de Família, tá? Com quem ministra, que a gente precisa fazer uma mentoria com os irmãos. Nos diz assim, quem achou o capítulo 8 de Provérbios? Amém. Eu vou ler o versículo 1, depois nós vamos para o versículo 13, eu leio um e os irmãos me respondem com o outro. Versículo 1 diz assim, não clama a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz. Versículo 13, a igreja. Versículo 14 nos diz, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Versículo 15, dá perfeito som. Versículo de número 17, é isso? 16, por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Versículo 17. Riquezas e honra está comigo, sim. Riquezas duráveis e justiça. Vamos ler o versículo 18 todos juntos? 1, 2, 3. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. O tema do nosso estudo hoje, infelizmente vai ser bem sintetizado, pois o volume de decisões do culto foi muito grande. Nós vamos estar falando sobre o discípulo e a sabedoria para a vida financeira. Sabedoria, capacidade natural ou sobrenatural para o entendimento e soluções dos dilemas da vida e a descoberta do propósito da vida. Sabedoria é aquela pessoa que, indiferente se ela tem grau de ciência ou não, mas ele tem uma capacidade de dar palavras que geram solução. Para a aplicação bíblica, o princípio da sabedoria é o temor. Quem tem a sabedoria natural, ele busca nos seus conhecimentos da vida, conhecimentos de família, conhecimentos científicos, epistemológicos, para poder trazer uma solução. Ou seja, tem uma empresa, tem um gerente, tem um dono, mas ninguém consegue ter a devida solução para os dilemas que aquela empresa está passando. Vão chamar uma pessoa capacitada para aquilo. É um tipo de profissão que faz uma sindicância, uma mentoria. Ele busca na capacidade científica dele e no conhecimento que ele adquiriu para trazer solução. Para nós, cristãos, a fonte de decisões, a fonte de conselhos e a fonte, Jesus está aqui, de respostas para os problemas da vida é o temor a Deus. Repita comigo, o temor é o princípio de toda sabedoria. Mas nesse pensamento introdutório, quero fazer uma pergunta aos senhores e às senhoras. Já abordei esse assunto aqui, para os irmãos não dormirem e a gente se conectar. E eu entendo o cansaço do irmão que saiu de casa 4 horas da manhã, trabalhou o dia todo e está aqui. Deus te abençoe.
Agora, aquele que não trabalhou o dia todo, e está aqui, está dormindo, acho que vou jogar água em você. Viu? Preste bem atenção. O que é temor para os irmãos? A própria interpretação da origem da palavra temor, temos 5, não tenho tempo de explicá-los, mas se resume em medo, ok? Outro interpreta como respeito. Aí eu vou fazer novamente, não me responda segundo o que você leu, mas sobre a sua experiência pessoal, me dê a sua atenção. O que seria temor? Temor, respeito a Deus, ok? Obediência, submissão à autoridade. Alguém mais? Glorificar. Quando a gente tem um chefe muito brabo, muito ruim, né? A irmã que trabalha no STF, deixa para lá. E o irmão Valdemar, o irmão Mateus trabalha lá no TSE. Eu orei esse tempo, irmão, eu tive tanta compaixão desses dois, misericórdia. Né? Deus sabe, só os fortes sabem o que eu estou falando. Irmão do céu, eles sabem, quando certa figura entrava num ambiente, não precisava nem entrar, quando dizia, o indivíduo está chegando, como é que ficava o ambiente? Insegurança, medo de perder o emprego. Isso é um tipo de temor. Mas esse temor não gera respeito e nem desenvolvimento. Gera o quê? Medo. E o medo não faz parte com a fé. Me dê atenção. Porque a fé, ela é confiança. Então, quer dizer que se Deus nos visitar agora, você vai ter medo da presença? Vai ficar inseguro? Vai ter dúvida? Então, o temor que gera dúvida, o temor que gera medo, esse não é o bíblico. Porque a Bíblia nos diz que o amor lança fora todo. Então, qual é o temor? O temor não é medo da pessoa. O temor é o respeito e a reverência à pessoa, de tal forma que eu tenho medo de perder a presença da pessoa. Então, o temor bíblico não é gerado pelo medo de ter, ou o medo de estar, mas é o medo de perder quem ele é. Alguém entendeu o significado? Porque a Bíblia nos diz assim, que quando a arca de Deus, que representava a presença de Deus, saiu de Israel, o que aconteceu com Israel? Perdeu as guerras. Então, qual a garantia de sucesso na vida? Sucesso não é só sobre o ter, acima de tudo é sobre o ser. É o quê? É a presença. Por isso que Davi, quando era rei e adulterou, safadinho, viu a janela aberta, de vez de ir para a guerra, se ocupar com aquilo que é espiritual, se veio para a preguiça, deixou de ler Bíblia, orar e foi abrir as janelas da internet. Deus está me usando. E aí Davi viu o quê? Betseba, mulher casada, despida, e ele como rei, ninguém vai saber, vou chamar ela. Chamou a mulher, seduziu a mulher, usou da força que tinha como rei, teve relações sexuais ilícitas. E todo aquele que vive pelo erro, ele tem medo do medo não de Deus. Ele tem medo daquilo que ele faz em oculto ser revelado. Aí, a partir do momento que Davi começou a perder o quê? O temor. Porque o adultério dele se afastava de quem? De Deus. E o mais forte era olho por olho. Então, já no adultério, Davi já tinha que ser apedrejado. Não durma não, queridos, me dê a sua atenção. Segundo a lei mosaica, além disso, ele tinha que ser apedrejado. Mas a Bíblia diz que o bichinho era tão serregoim, que ele quis dar um jeitinho pelo poder político que tinha. O marido da mulher veio, ele com certeza que a mulher ia engravidar, quis dar um jeitinho, chamou o caba percebeu que tinha alguma coisa errada, não se deitou com a mulher, e dizia, quem sou eu me deitar com minha mulher, que meus companheiros estão na guerra? O que Davi faz? Coloca o caba na frente de batalha, que significa, seriam os primeiros a receber as flechas. Então foi um pecado premeditado. Então ele deixa de ter o erro, ou o crime, que a gente chama de culposo, para o crime doloso. Ele teve intenção.
Porque a palavra pecado para a lei mosaica no livro de Jeremias não é pecado quebrar a lei, é um crime. Então, quando você perde o temor, você comete um crime espiritual contra você, porque quem vai morrer é você. Davi sabia disso tudo. Quando ele cai em arrependimento, sabe o que Davi faz? Escreve uma canção. O profeta vai a ele, exorta ele, e ele diz: escolhe, cair na mão dos teus inimigos, uma praga em Israel, ou cair na mão de Deus? Pergunta, Davi escolheu o quê? Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o mesmo que faz a ferida, ele sara. Aí Davi faz o quê? Com trono, 1 milhão de obreiros, ele faz uma oração. E ele faz 3 pedidos, alguém lembra? Não me lance fora, não retire de mim o teu, e torna andar-me. Então Davi entendeu que o temor que ele tem a Deus, é o medo de perder a presença, é um medo que o Espírito não esteja mais com ele, e perder acima de tudo. Se eu fosse os irmãos, eu entrava para essa atmosfera espiritual, perder, aleluia, a alegria de ser. E para a interpretação mais comum, é só a alegria do perdão. Não, irmão, é a alegria da condição de vida eterna. Porque tem pessoas que pensam, se continuar sendo membro de uma igreja, cristão no sábado e profanando na semana, ele pensa que a salvação dele está garantida. Porque a primeira característica de uma pessoa espiritual não é a língua estranha. A primeira característica de uma pessoa espiritual é o arrependimento e o temor. Eu não vou fazer isso porque a presença e o Espírito e a alegria de ser salvo é mais importante do que o meu desejo. Isto é temor. Mas aí você me pergunta, o que tem a ver o temor com a sabedoria? Pronto. Se o temor é o princípio, ele quer dizer, é sábio alguém adulterar? É sábio alguém mentir? É sábio alguém matar? É sábio alguém roubar? Quando alguém rouba, ele vai ter o quê? Consequências. Quando ele mata, ele vai ter consequências. Quando ele adultera, ele vai ter como? Porque a Bíblia nos diz, aquilo que o homem planta, me ajude a pregar, o homem vai colher. Se ele planta na carne, então se o temor me inspira a ser sábio, todas as minhas escolhas, sabe quem sente Deus comigo? Será em temor a Deus. Mas aí, pastor, eu entendi sobre o temor, entendi sobre a sabedoria. E o que tem a ver com a vida financeira? Porque a gente tem temor para andar, temor para vestir, sim ou não? Temor para adorar. Mas muita gente não tem temor na sua vida financeira. Como, pastor? Ah, não, porque eu não sou dizimista? Não, isso é o mínimo, é o pequeno. Porque tem gente que é dizimista, mas não tem temor. Não. Vida financeira, começamos pelo princípio. Está dizendo aí. A sabedoria está convidando para alguém aprender. Administrar a vida, vamos repetir comigo, temor para a vida é administrar esta vida em respeito a Deus. Aí eu vou perguntar aos senhores e a mim, porque hoje eu vou apanhar até dizer chega. A sua administração financeira tem glorificado a Deus? A administração do teu cartão de crédito está glorificando a Deus? Que silêncio, hein, irmão? Não, pastor, ora por mim que eu não estou entendendo. Até se pensa. Eu não estou entendendo, pastor, porque não está sobrando nada. Eu ganho bem. Eu dizimo, eu oferto. Eu devorador. Aí eu cheguei para o irmão, traz as suas contas para mim. E primeiro traz o seu contra-cheque. Não, pastor, precisa não. Precisa. Porque você passou 2 horas reclamando de Deus e reclamando da igreja. Estou ofertando na igreja, não estou vendo riqueza. Estou dizimando na igreja, não estou vendo riqueza. Eu digo, então vamos lá, filho de uma benção. Vem cá.
E o cara ganha bem, rapaz. O cara ganha 12 mil reais. Dá para mim, Jesus. É forte, irmão. Tem 12 mil reais, é só ele e a mulher. E um menino que já é formado. E não sobra nada. Pior, vive de empréstimo. Deus é glorificado com isso? Ei, o galego, alguém sabe o que eu estou falando? Quem é geração raiz vai saber. Chega o galego na porta. Ei, ciclana, o galego. Ai, mãe, menino, vai lá. Diz para o galego que eu não estou, não. Só os fortes estão entendendo. Alguém sabe o que é? Aqueles que vendem aqueles espelhos curtinhos, de madeirinha, aquilo foi a vergonha de minha mãe. Aquelas cadeiras de nalho, eita, Jesus está revelando a voz. Meu irmão, quantas vergonhas. Entendeu? Ou seja, eu descobri que ele fazia o quê? O cara ganha 12 mil reais e quer comprar um celular de 12 mil. O cara ganha 12 mil reais e quer andar num carro de 300 mil. E culpado é Deus. Ele diz que quando está depressivo, ele é impulsionado a gastar. Esse mês vai ser o estreito. Eu acho que eu vou ficar com umas 15 pessoas aqui no culto. Ah, mas pastor, mas eu sou espiritual. Você tem que ser espiritual até de saber o que você tem que gastar, como gastar e como deve ofertar. Porque a gente tem uma tendência que a espiritualidade tem que ter espiritualidade também para sair do cartão. Para que eu ganho um X? Por que eu vou comprar? Hoje eu passei na loja e meu filho falou: papai, olha esse terno de 4 mil reais. Digo, está repreendido, devorador. Eu nunca posso comprar algo que vá além do que eu gasto. Deus tem que ser glorificado. Eu tenho que ter temor a Deus na minha vida financeira. Como? Vou ali, entro em dívida, nome sujo, gastado. Deus é glorificado com isso? Não. O Senhor está me visitando há 2 semanas da madrugada. Deus quer enriquecer pessoas nessa igreja, mas Ele não pode mandar riqueza para quem não sabe administrar. Mas segundo a luz da Bíblia, aleluia, haverá temor de Deus na tua vida financeira, e você vai ver isso. Ou seja, o que o versículo 1 está dizendo: eu estou clamando nesta noite, se na cidade do Paranoá, na Madureira, da quadra 18, tem alguém que deseja ter temor e sabedoria para administrar a sua vida financeira. Quem deseja essa sabedoria? Quem deseja? Aí se você deseja, o que vai acontecer? Olha aí para mim, Ronald, por favor. Versículo de número 18. Porque o texto diz que por causa deste temor, reis prosperam, príncipes prosperam. Alguém está me ouvindo? Você sabia que das 8 potências mundial, acho que é 5, pastor, me ajude, que você é mais científico do que eu. Das 8 potências mundial, você sabia que 5 das nações que estão no primeiro mundo, 5, o seu berço é no temor a Deus? Você sabia que das 5 potências mundial, as nações que estão no primeiro mundo economicamente, é uma base protestante? A fé, por exemplo, porque qual foi a maior revolta que houve da reforma contra Martim Lutero? Foi que ele disse: ninguém era diferente diante de Deus, e Deus que enriquece o príncipe também enriquece o pobre. Mas vamos lá, versículo de número 18, isso é profético. Se você traz temor a Deus, olha, o versículo 17, coloca o 17 para mim. As pessoas já erraram muito. Ah, eu amo aqueles que me buscam de madrugada, quer dizer, vamos orar. Não, está dizendo assim: amo aqueles que levantam de madrugada para estudar, amo aqueles que oram para me te ensinar, eu amo aqueles que estão se esforçando a desenvolver na vida, eu amo aqueles que querem ser diligentes naquilo que estão trabalhando. Não, vamos terminar aqui, vamos. Acho que os irmãos não estão muito afim de ouvir essas coisas, não. Eu quero ouvir anjo, eu quero ir. Não, irmão.
Deus é glorificado quando você compra um carro novo. Deus é glorificado quando você economiza e compra uma casa. Deus é glorificado quando você consegue fazer a sua cirurgia. Deus é glorificado quando você paga as suas contas em dias. Hoje eu levantei o meu envelope de dízimo, chorei. Eu disse: Jesus, eu fiz a festa da minha filha de 15 anos para a tua glória. Não tinha como acontecer, é muito caro tudo. E eu peguei hoje de Jesus, eu te adoro, porque eu ia terminar e não ia fazer a festa. E por quê? Porque se eu fizesse a festa, não ia estar como dizimar. Mas de repente, do nada aconteceu. 8 seminários me ligaram, eu aceitei os 8 seminários, paguei a festa da minha filha à vista, dizimei, ofertei, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus é celebrado na sua alegria. Eu vou repetir: Deus é celebrado nas suas vitórias. Passa no concurso público, Deus é celebrado. Vai multiplicar seu salário, Deus é celebrado agora. Mas as pessoas já estão se sentindo constrangidas, porque o diabo usa uma cultura de mentalidade da pobreza, mentalidade da miséria. Eu nasci assim, num ambiente assim, meus pais me criaram assim. Eu até os meus 17 anos eu não conseguia pagar nada meu, mesmo que eu ganhasse dinheiro, mas eu tinha embutido na minha mente o que a minha mãe fazia. Ela tinha o dinheiro, mas não tinha compromisso de pagar o galego. Alguém ouviu? Ela transferiu para mim, eita, Jesus, é tempo de cura, um estilo de vida sem temor. E o Espírito Santo está com todo temor, eu vou falar. Tem gente aqui que herdou a falta de mordomia na vida financeira e o comportamento dos seus pais, por palavra e por estilo de vida. Mas hoje eu quero ser um profeta de Deus, em nome de Jesus, para que em 30 dias, que dia é hoje? Lá na Santa Ceia de outubro, vai ter membros dessa igreja que vão tomar posse pela fé desta palavra, e riquezas vão chegar à sua casa. Alguém está me ouvindo? Saúde, porta aberta, melhor emprego. Você não está reagindo. Ei, você é filho. Ei. Que vai dizer riquezas duráveis. Deixa eu perguntar para a gente terminar. Se Deus é o meu pai e é o seu pai, ele tem pedra, escorpião e serpente para você? E se eu, olhe para cá, amo os meus filhos, vou dar a eles pedra? Serpente? Então por que você não pode enxergar que Deus pode te dar dias melhores? A gente tem uma tendência a crer muito para os outros e crer pouco para nós. Ah, pastor, você ainda não tem casa. Não me arrependo. Meu sogro tinha que fazer uma cirurgia, minha sogra tinha que fazer uma cirurgia, minha mamãe tinha que fazer uma cirurgia. Eu desfiz do meu bem para investir em pessoas melhores. Isso é riqueza. E os 3 estão vivos. E na hora certa, eu vou pegar a chave da minha casa e levantar aqui e dizer: irmão, vai ter um churrasco lá em casa e vamos dar glória a Jesus. Deixa eu profetizar algo na sua vida, se você vai tomar posse disso. Haverá riquezas duráveis para você.
Riqueza não é só dinheiro, é saúde em casa, é o bem-estar, é um lugar para pertencer, é a harmonia da casa, melhor emprego, saúde mental, saúde emocional. Alguém ainda não entendeu? Deus está escolhendo os seus filhos nessa igreja hoje. A gente estava orando para Deus trazer de fora para a gente construir a nossa catedral. Não, Deus vai enriquecer aqueles que vão tomar posse pela fé dessa palavra. Deus vai favorecer você. Ei, Jonatas, tem um anjo de Deus diante de ti, está com a chave nas tuas mãos agora. Lavante o ré, você plitéria. E glória, esse anjo tem uma chave colocando na sua mão. Ele vai te tirar de um lugar e vai te colocar no melhor lugar, para que você tenha tempo de adorar mais na presença do Senhor. Diz o Senhor. Fecha a mão, meu filho, toma posse. Tu vai contar neste púlpito como vive o Senhor. Aleluia. Então nós precisamos trazer o temor para aquilo que administramos e para a mentalidade daquilo que vivemos. O temor tem que trazer uma reprogramação mental e comportamental. Porque quem vive em estados socialistas ou administrado por comunista, sempre te ensina a detestar quem é rico. Olha o silêncio. No interior do meu Ceará, quem tivesse um carro melhor do que o nosso, a gente queria matar. Não? Nós estávamos lá no forró um dia, dois para lá, dois para cá. Aí a gente chegou eu cheguei na minha bicicletinha Monarch, um guidãozinho. Ela tinha até a coisinha aqui de borracha ali, que eu não queria que sujasse minha calça branca. Não era calça branca não, eu usava um macacão branco. Com a camisa de gola, aqui alta, laranja. Você pensa que essas coisas, você está rindo agora, mas na minha época isso era chique mesmo. Com tênis com a língua para fora. E os cadastros de várias cores. Aí chegou um cara da capital, eita, agora alguém chega e vai suspirar, igual eu. Chegou com um golzinho GTI, farol de milha, rebaixadinho, quadradinho, vermelho que passava assim uma faixa preta, rodão, liga leve, com 2 canos assim, ó. Ainda vou comprar um desse. Rapaz, estava todo mundo feliz, dançando. Mastros com leite. Quando o cara chegou no carro, todo mundo fez. As meninas. E os caras. Irmão do céu. Um espírito de inveja tomou lugar. No final, furaram os 2 pneus do cara. Deram uma surra no cara. Qual foi o mal que esse cara fez? Vocês estão me entendendo? A mentalidade da miséria. Não, ele não pode ter, porque eu não tenho. Então vou destruir o que ele tem, porque eu não, porque a visão é todo mundo embaixo. Mas eu quero profetizar na minha e na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero isso para a minha vida ainda este ano. Haverá mudança de mentalidade. Nós não vamos querer destruir o golzinho, nós vamos querer o melhor para nós também. Nós vamos ao irmão, louvado seja Deus que o irmão tem o seu gol. E quando Deus, aleluia, vê que eu me alegro porque o irmão tem um gol, Deus vai me dar o meu gol também. Alguém está me entendendo aqui? Posso dar essa doutrina? Tem certeza? Então vamos lá. Levante a mão, por favor. Diga no nome de Jesus: não quero sair daqui da mesma maneira que entrei. Desejo a sabedoria de produzir riquezas. Só um deu glória, esse vai ser rico. Vamos lá, Lucas capítulo de número 8, versículo de número 1, 2 e 3. Vamos fazer uma leitura coletiva. 8 e 3, tá, irmãos? Já é 8 e 3, cara. Por que quando eu dou a introdução voa o tempo? 9 e 5. Acabou o culto, mas tem que ir embora.
Tem que ir embora, irmão. Aí tem gente, meu Deus. Aí tem gente pescando. Um dia eu vou levar vocês em um culto ruim. Eu vou levar vocês num culto ruim. Para vocês saberem o que é dormir num culto. Igual eu. Cheguei lá no culto, irmão. O cara era professor de grego e não sei mais do que. Uns louvores tristes. Um órgão que era mais velho que minha avó. Meu Deus. Aí até então eu aguentei o órgão. E os irmãos desafinados. Mas eu sou educado, eu sou humilde. Sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Irmão, quando o irmão começou a pregar, eu disse, Deus tem misericórdia de mim, Jesus, eu estou pecando. Irmão, quando deu 30 minutos, eu pensei que tinha passado 3 horas. Eu apontei para o irmão, digo, irmão, ele já falou tanto assim. Não, pastor, foi 28 minutos. Precisa de graça, irmão, alegria. Culto tem que ser celebrado, culto tem que ter alegria na presença de Jesus. Vamos lá, queridos, vamos ler? Diz aqui, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Se ele andava de cidade em cidade, Jesus poderia ter um trabalho secular? Ele estava o quê? Ocupado fazendo o quê? Pregando o evangelho, sim ou não? De cidade em? Então ele ia com a nuvem dourada do dragão Balzê, de cidade em cidade, era isso? Era isso? Ele ia como? Caminhando e tinha que ter transporte, sim ou não? Não, mas Jesus era 100% Deus, então não precisava sentir fome, então não precisava nem de água, nem de comida, nem de roupa, nem de coisa. Então vamos lá. Versículo de número 2. A igreja consegue ler? 1, 2, 3. Então, está definido que algumas mulheres serviam ao Senhor depois de serem libertadas. Sim ou não? Exercia o ministério. Então vamos lá. Tem alguém exercendo o ministério, primeiro quem? Jesus. Segundo, 12 obreiros, sim ou não? Alguém está lendo comigo? Segundo versículo, mulheres que serviam o ministério. Tá, mas quem pagava a comida desse povo? O calçar, o vestir, a dormida. Quem? Mas paga com oração, é isso? Você paga a comida com oração? Não entendi não, pastor. Essa eletricidade aqui, não vamos pagar mais não, Roquilene. O anjo vai descer e vai pagar. A gente é espiritual. Paga a eletricidade com o quê? Com o quê, irmão? Dinheiro. Aí o dinheiro sai da onde? Do anjo? Do trabalho. Mas manter esse dinheiro e multiplicar esse dinheiro sai da onde? Temor com sabedoria. Olha o versículo de número 3, leia aí, por favor. 1, 2, 3. Diz aqui, os serviam com seus bens. A tradução Almeida atualizada vai dizer, e servia com as suas riquezas. A linguagem de hoje dizia, acho que é a linguagem de hoje, e serviam com seu dinheiro. Não entendi, pastor. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 3. É uma leitura longa, mas eu preciso ler com vocês para a gente alcançar esse texto. Primeira, com as suas fazendas, ofertas. Mas falar de dinheiro e de bens materiais para o cristianismo é profanação. Não pode, é falta de ética. Aí quem está enriquecendo? Então quer dizer que o menino dessa igreja, Deus não chamou ele para pregar. Já pensou se todo mundo fosse chamado para pregar? Tinha alguém para ouvir? Fosse todo mundo chamado para ser pastor, todo mundo ia ter ovelha? Não, tem pessoas que Deus tem que enriquecer. Vou repetir, tem pessoas que Deus tem que enriquecer. Por quê?
O orfanato é mantido com dinheiro. Aquelas 43 famílias, né, Roclane, que a gente ajudou na pandemia, foi mantido com o quê? O anjo que desceu? Foi o irmão que teve bens para ganhar. Vou dar até um testemunho. Teve uma irmã que congregou nessa igreja que manteve a minha casa de água, luz e de feira. Não era cesta, era a compra do melhor por 10 meses. Sabe o que aconteceu? Ela estava esperando há 23 anos uma causa na justiça. Veio aqui com orar e no dia do culto que eu fiz aquela... Está gravando, né? A desobediência civil, alguém lembra? Quem lembra não? Que todo mundo cultuou, lembra? E a gente estava com medo que a gente foi lá para baixo cultuar. Ela recebeu o milagre ali, ela foi curada ali. E a causa dela, que os desembargadores foi trabalhar no home office. Então eles fizeram um mutirão para resolver as causas de 20 anos. Quem foi a primeira a receber? Ela. E ela fez um voto com Deus. Quem lembra aqui que eu fiz 2 reformas dessa igreja? Quem lembra? 2 reformas. Foi a irmã que patrocinou. Alguém sabe o que eu estou falando? Uma viúva. Chega, me emociona. E ela foi lá na minha casa, pastor, Deus me fez manter o senhor por 10 meses. A compra é essa, irmão, era a compra. E isso aqui aconteceu? Nós temos 14 congregações. 6 irmãos ficaram na prova, que tudo trabalhava com van, com autonomia, não tinham o que comer. As compras que ela levou na minha casa, aleluia, Deus mandou dividir com esses 6 pastores e multiplicou demais. Então, meu irmão, dá ou não, saiu da onde? Alguém precisa receber para a obra ser próspera, sim ou não? Sim ou não? Quem sabe seja você hoje, alguém está me ouvindo? Quem sabe seja você hoje? Mas a mentalidade, a visão cultural de miséria e de inveja tem que ser mudada no temor do Senhor. Porque se fala de dinheiro em igreja, porque tem um bando de safado, isso é vergonha, que fica usando o nome de Deus para tirar o dinheiro do povo. E a gente vai abordar agora. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. O que os irmãos entenderam no versículo 3 de Lucas? Teve 2 mulheres que Deus as enriqueceu e elas trouxeram nobreza para a riqueza. Há uma diferença. Se Deus não acha propósito em meu coração, Ele não vai me dar riqueza. Porque Deus só dá riqueza para quem tem propósito. Não, pastor, se tu me der, Deus, eu vou fazer isso. Para com isso. Começa a fazer sem ter. Que quando você começa a fazer sem ter, Deus vai multiplicar o que você tem e vai lhe dar aquilo que você não tem. Vem, ai não. Chegou o irmão e disse, pastor, ora por mim. Eu digo, por quê, meu filho? Eu joguei na Mega Sena da virada. Eu tenho certeza que Deus vai me dar. Eu digo, é mesmo? Por quê? Não, porque Deus sabe que na hora que eu ganhar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Deus não dá, meu filho. Deus não vai te dar para fazer. Você começa a fazer e Deus te dá. E quando Deus vê que em teu coração não será escravo da riqueza, mas Deus vai te ver como mordomo da riqueza, aí Ele vai multiplicar a sua riqueza. Alguém pegou, alguém pegou. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Nós vamos ler até o versículo de número 18. E nós vamos ler essa leitura e o próximo desenvolvimento vai ser na outra quarta, porque o tempo já foi embora. E uma das coisas que é mais a gente elogiado nesta igreja é os cultos que estão acabando no horário, e um horário muito bom. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade, versículo de número 4. Paulo está dizendo que alguém está com uma intenção tão errada que está gerando outra doutrina. E essa doutrina é inspirada em inveja, em soberba e em ganância. Versículo de número 5. A minha tradução diz assim: perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho, olha isso é sério, cuidando que ganho seja piedade. Apartai-vos dos tais. Versículo de número 6. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, quer ser ministro?
Não dá para ser milionário sendo pastor. Não entendeu, não? Paulo está dizendo assim, não vá com intenção de ser ministro para explorar a igreja. Isso é soberba, perversidade. Não entenderam, irmãos? Simples. Um cara, dono de uma grande televisão em Brasília, me procurou quando eu tinha 28 anos, que eu dirigi um programa de rádio lá em Santa Maria, que tinha muita audiência. Ele chegou e disse assim, olha, um dos homens mais ricos é da Universal. Eu digo, é mesmo. E eu não consigo pregar igual ele, então eu não consigo ganhar dinheiro igual ele, mas eu posso ser um CO. Vamos abrir igreja nós dois? Eu já tenho um galpão, eu já tenho um programa de rádio. E perguntei, mas você é crente? Não, eu só sou um investidor. Grande fé, grandes empresas. Entendeu, não, irmão? Vamos lá. Eis meus servos, manto, osso do vale, terra, veio de Israel. Mas veio lá da minha cozinha. Azeite de oliveira, do galo. Escute, eu tenho uma visão profética que tu vai virar milionário. Mas para isso, você tem que fazer um voto com esse óleo da unção. Cada gota aqui é R$1.000. Eu preciso hoje de 100 para receber as 100 gotas de R$1.000. Porque, deixa eu te explicar, veio de Israel. Você não entendeu, é de Israel. Eu vou ali no I99, compro umas canetas douradas, chego no culto, olha aqui, você que quer enriquecer, você tem que... Eu fiquei no monte orando 7 dias, jejuando 7 dias, e consagrei essas canetas, R$1.000 cada uma. Isso é o que, irmão? É o que Paulo está dizendo. Está pegando a piedade para fazer comércio dela. Deus não chamou ministros para ser milionário. Eu posso até ser rico, mas não com o dinheiro da igreja. Estão em dúvida, irmão? Pastor, mas a igreja te sustenta? Sustenta. Vivo muito bem. Como muito bem. Me visto do melhor. Mas eu não consigo ver o irmão da igreja, que eu sou pastor, comer menos do que eu. Mas vocês não estão entendendo o que eu estou pregando. Eu liguei para um pregador, o cara me pediu R$10.000 numa noite. E eu disse, mas tudo bem, vou lhe levar na igreja, mas eu quero ver 5 paralíticos andando, 2 cegos vendo, e um morto ressuscitado. A igreja não gera riqueza financeira para homens. É polêmico que eu estou falando. Mas é o texto que está dizendo. Porque está gerando ganância, inveja, contenda. Essa igreja, ela estabeleça uma ajuda financeira para mim todo mês. Onde está minha água, luz, telefone. E muitas vezes a gente pensa que o repasse é só para o pastor, mas a minha esposa trabalha como psicóloga e terapeuta, atende um bocado de gente. Mas Deus me chamou para isso. Não entendi, pastor. Vou ser mais claro para a gente terminar. Mas eu preciso de mais dinheiro. Como é que eu vou fazer? Não, vou chamar o irmão para entrar na pirâmide comigo. Vou usar a minha influência de pastor. Viu? O que foi de Herbalife, o que foi de Renaudet, o que foi de Jequiti, Forever! Não é errado, é empresas, é coisa. Mas queria usar a minha... irmão, é muito sério. Me emociono. Porque hoje tem um amigo meu que está prestes a ser preso. Ele já perdeu na segunda instância.
Ele foi manipulado, ele usou o púlpito, usou os membros da igreja, para que os membros entrassem numa empresa X, entrou com investimento, foi descoberto que era fraude, o cara pegou o dinheiro, sumiu, e quem está com o nome sujo? O irmão. Quem está sendo processado? O pastor. E quem pode ser preso? Não. Minha função aqui não é tirar seu dinheiro, nem me enriquecer em cima de você. Minha função como pastor, aleluia, é te ensinar como o reino de Deus. E se Deus achar riqueza em você, e você quiser investir em mim na igreja, é você com Deus. Mas eu não vou, debaixo do sangue de Cristo, manipular a fé de alguém. Que Deus me guarde, me leve, para poder arrancar algo de alguém. Isso, irmão, é profano. Isso é blasfemo, aleluia. Mas como assim, pastor? Você está falando falando da minha consciência. O que eu leio aqui não me permitiu. Eu abri uma empresa e eu quebrei, porque disse: eu te chamei para ser pregador do evangelho. O meu irmão me convidou para ser sócio. Eu digo: não vou, porque Deus me chamou para pregar o evangelho. E o evangelho não é para me tirar dinheiro de você nem dos outros. O evangelho é para pregar o reino de Deus sobre a terra. Alguém me ajuda a adorar, por favor? Isso é o que o texto está dizendo. Que eu não posso fazer. Não, eu vou rasgar o velho. Você sabia que tem igreja famosa que, se eu quiser ser pastor delas, eu tenho que comprar uma franquia? Eu tenho que dar um dinheiro, eles me dão uma placa na igreja? Deus é glorificado nisso? São ricos, mas sem temor. Tem os seus nomes escritos em grandes empresas, mas os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Eu vou profetizar: você vai se tornar milionário. Deus vai te dar uma ciência, você vai desenvolver uma tecnologia, um aplicativo, uma literatura, vai passar no concurso, e se Deus te enriquecer e quiser transferir para o sacerdote da igreja, louvado seja Deus. Se não, fique para você, investe no reino, investe em obra missionária. Não tem como, irmão, a gente tirar 15 mil para um pregador, 22 mil para uma pregadora, e deixar o missionário morrendo de fome lá. Não, a igreja está desvirtuada. O seu dinheiro tem que ter nobreza, e o dinheiro da igreja tem que ter nobreza. Alguém está me ouvindo aqui? Quem vai enriquecer na presença de Jesus? Deixa eu ouvir, quem vai? Não dá para continuar não, o texto é muito longo. Vamos lá, versículo de número 7. Mas versículo 6 ele está dizendo: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Hoje tem jovens que querem a agenda que eu tenho. Como assim? As pessoas querem o momento que a gente tem. Pastor, você vive bem? Vivo muito bem. O que Deus tem me dado por misericórdia, muitas das vezes que eu ganho igual um juiz. Mas todo o dinheiro meu, tem o meu dízimo, minha oferta, e me ajuda alguém. Tem gente aqui debaixo do sangue que já foi ajudado por mim, nem sabe. Nem sabe. Por que tem que saber? Quando a gente faz para alguém, não precisa anunciar para ninguém não. Quem quer saber fazer, faz. Como tem gente aqui que já me ajudou demais. O diabo está se apropriando das riquezas, porque as pessoas estão pervertendo o evangelho. O texto está dizendo: mas se você está contente com o que Deus tem te dado. Eu era pastor lá em Santa Maria, tinha mês que a gente comia bem, tinha mês que não. Mas eu era contente porque eu estava fazendo a obra de Deus. Aí Deus viu em meu coração que eu estava contente com um pouco. Alguém está ouvindo? Deus mandou me multiplicar. Hoje eu como bem, durmo bem, tenho o melhor plano de saúde, moro num dos melhores condomínios da região, tenho a melhor escola para os meus filhos, mas eu já passei fome pelo evangelho. Já fui pregar num lugar que o sapato do dirigente, o irmão vendeu coxinha, canjica para poder levantar uma oferta. Não tem como. Aí eu fui lá, tirei meu sapato, dei para aquele irmão, voltei para casa, o sapato dele não cabia no meu pé. Voltei para casa sem sapato. Mas o irmão que estava dirigindo para mim, eu não sabia, era representante de uma franquia de sapato de São Paulo. Antigamente ele era representante, hoje ele é o vice-presidente da empresa.
No outro dia chegou 3 pares de sapato para mim em casa. Eu disse, quem foi que mandou? Não sei quem foi. Mas um dia eu estou lá, pregando em Franca, São Paulo, num evento imenso. O irmão foi me buscar num carrão no aeroporto, me colocou no melhor hotel da cidade, ele falando comigo quando me conhecia. E a gente é pregador meio fingido, né? A gente fica fingindo que conhece, que a gente não lembra das pessoas todas. Irmão. Aí no final ele me deu o testemunho, pegou o microfone. Irmão, nós vamos ouvir a mensagem agora, mas eu tenho um testemunho para falar. Eu estava com esse pastor em Buritizal. Foi eu que peguei ele no Corsel, no aeroporto, levei para ele pregar lá, no meio dos canaviais. Esse pastor pregou, suou, pratou a bananeira, bateu o pé. Ele deu um sapato ao irmão, devolveu a oferta. E eu disse, Deus, não sirvo para pregar, nem para ser pastor. Mas se eu achar em mim o prazer de manter a obra, eu vou começar agora. Eu faço um voto com o Senhor, eu sou representante, eu vou dar esses 3 sapatos para aquele pastor. E aqueles 3 sapatos, irmão, era a comissão do mês daquele irmão. O caba Deus deu uma ciência tão grande para ele, que ele desenha os sapatos. Depois ele estudou sobre economia. O contador deu um balão na empresa, ficou todo mundo desistindo da empresa. Ele olhou para o dono e disse, se eu me tornar sócio e der um jeito, você me recebe só pelo meu trabalho. Se você der um jeito nessa situação, eu te faço sócio meu. Eita, irmão, ele orou 3 dias. Deus deu uma ciência a ele. E hoje ele é representante no Brasil, vem para o Brasil e para fora do Brasil. E disse, eu estou trazendo esse pastor, a igreja não pagou, eu estou pagando tudo, porque Deus achou nobreza em meu coração. Se o Espírito Santo se alegra com essa mensagem que eu estou pregando, se o Espírito do Senhor que sonda os corações achou um coração sincero hoje aqui, como vive o meu Deus sobre o projeto da galeria, sobre a nosso lote, aonde tiver alguém que Deus achou essa nobreza, Ele vai multiplicar tanto o que você tem, que você vai ver a riqueza que Deus vai liberar sobre a sua vida. Quem acredita nisso, me ajude a adorar. Se coloque em pé, por favor. Pastores aqui na frente. Meu aniversário, irmão. Não tem como não me alegrar com aquilo, não. Quem que recebe o aniversário daquele, irmão? Os presentes que eu recebi. Quem sou eu para reclamar da minha vida? Pode ir, irmãos. Quem sou eu? Olhem para mim, meus filhos. Quando Deus começar a achar que você é feliz no que Ele está dando, Ele vai te dar além do que você tem. Alguém vai testemunhar que você vai mudar de cargo na empresa que você trabalha. Os prejuízos financeiros que você está tendo se encerram agora, no nome de Jesus. Deus vai te dar sabedoria e discernimento, porque muitas vezes a gente falta sabedoria e discernimento para fazer negócios. O Espírito de Deus vai te dar, você não vai ser enganado por ninguém. Deus vai prosperar as suas mãos no nome de Jesus. Mas Ele não tem como dar riqueza para quem é ganancioso, trambiqueiro, que não gosta de ofertar, que não dizima, que não ajuda o próximo. Ah, pastor, não gostei desse ensino, não. Posso encerrar hoje ou a gente continua? Porque ainda tem aqui os segredos bíblicos para guardar o que você tem. Vou explicar isso biblicamente. Multiplicar o que você tem e Deus providenciar o que você não tem. Vou repetir, vou gritar mais uma vez. Minha é a riqueza e a honra, diz o Senhor. Riquezas duráveis. Eu estou entendendo, alguém aqui hoje, nesse lugar aqui agora, tem indivíduos que daqui a uns dias vão se tornar a resposta de Deus para o projeto dessa igreja. Se eu fosse você, eu já tinha abrido a mão e já estava celebrando, já estava recebendo. E eu vou lançar uma profecia. Que dia é hoje? É 4 de setembro, é isso?
4 de setembro, em nome de Jesus, marca esta data. Você que entrou nessas portas desempregado, o Deus que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, mas que abre e ninguém fecha, está abrindo pela fé uma porta para você, e você vai contar o testemunho aqui no nome de Jesus. Pai, eu quero te adorar por essa palavra. Eu quero te louvar pelos irmãos que receberam a tua palavra. E quero te pedir, Senhor, quando os teus filhos passarem neste corredor, se o Senhor achou graça no coração dos teus filhos, gratidão, sinceridade, que ainda este mês honra essa palavra que eu estou pregando no teu nome, glorifica esta palavra que eu estou ensinando no teu nome, é sobre o teu nome que eu estou profetizando. Então vem agora, Senhor, sobre os teus filhos e ministra esse milagre. E quando eles passarem, eles vão sentir algo que ainda não sentiram. A mão deles vão aquecer, porque o Senhor está liberando uma unção sobre a mão deles no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você e sua família desde hoje e para sempre. Amém, queridos?